é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Olá, queridos, a paz do Senhor a todos vocês e a galera aí da nossa casa IPR que me convidou e eu fiquei muito feliz para trazer essa palavra rápida para vocês, para quem estiver assistindo esse vídeo. E quando o Eduardo me pediu para compartilhar algo, o que veio no meu coração foi uma palavra que está lá em Lucas 5. Eu vou ler rapidamente para depois trazer o que Deus me colocou no coração através dessa palavra aqui. Lucas 5 diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos ele disse: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Essa palavra, 4 pontos me chamou a atenção aqui nessa palavra e eu gostaria de trazer para os amados. O primeiro é o seguinte: Deus conhece o seu limite. Os discípulos estavam cansados, eles tinham acabado de recolher todas as redes, estavam lavando as redes, depois de um dia cansativo de pesca, depois de ter sido uma pesca infrutífera, não ter dado resultado algum. Eles estão na praia, Jesus pede para que eles se afastem um pouco da praia, para que ele pudesse falar e ensinar ao povo. Então, Jesus, ele conhece o nosso limite. Às vezes nós podemos estar bem cansados, mas se Deus está pedindo algo para nós, por mais que estejamos cansados, Ele sabe o nosso limite, Ele sabe que nós somos capazes de realizar aquilo que Ele está nos pedindo. O segundo ponto que me chamou a atenção aqui é o seguinte: quando você disponibiliza o que te restou para Deus usar, Ele usa e te honra com o sobrenatural. O barco era de Pedro, conforme a gente leu aqui em Lucas 5, o barco era de Pedro. E Jesus sobe no barco, né? E ainda dá uma ordem para que eles se afastem, né? Para que Pedro se afaste dali da praia, porque ele queria trazer ensinamento ao povo e para não ficar tão próximo ali e para usar também o artifício do vento a favor da voz dele, das ondas vindo a favor da voz dele, para chegar a voz dele no povo. Ele pede que Pedro afaste um pouco o barco, e ali era o que Pedro tinha em mãos no momento: um barco, uma rede, era o que Pedro podia disponibilizar para ser usado por Jesus, para ser usado pelo reino de Deus. E uma coisa que eu anotei aqui, bem interessante, é: quando o que você tem é usado em prol do reino, não tem como Deus não te honrar. E a palavra diz aqui que Jesus sentou-se no barco e começou a ensinar a multidão. O barco de Pedro era o que Pedro tinha ali naquela praia, naquele momento, e Jesus usou aquilo que ele tinha. Ele foi usado para levar o reino de Deus, para que Jesus pudesse usar ali como banco o barco e pudesse pregar, e pudesse ensinar a palavra para a multidão que estava ali esperando, ansiosa para ouvir algo, para ser ensinado por Jesus. E Jesus usou o barco. Só que após ele ter usado esse barco, o barco de Pedro, né, em prol do reino, para pregar a palavra de Deus,
ele ordena a Pedro e aos demais para que eles remem para as águas mais fundas. Após você disponibilizar o que você tem nas suas mãos para o reino de Deus, Deus faz o sobrenatural. Era a única coisa que Pedro tinha, o barco, a rede, mas foi o que Deus usou para mover o sobrenatural na vida daqueles pescadores. E aqui a gente vai para o quarto ponto, que diz: Jesus sabe o momento certo que estamos prontos para viver os milagres dele na nossa vida. Pedro reclama do cansaço, quando Jesus ordena: vamos para um pouco mais fundo do mar, vamos para um lugar mais fundo, em cima do mar, dentro do mar. E Pedro reclama, fala: Senhor, mas nós passamos o dia inteiro pescando, nós nos esforçamos o dia todo, estamos cansados, foi um dia cansativo e não pescamos nada, as nossas redes voltaram vazias, Mas apesar de Pedro reclamar, como nós muitas vezes fazemos, Nós estamos cansados, nós sabemos o que Deus tem pedido para nós sabemos o que nós somos capazes de fazer, mas estamos muito cansados. E aí, como Pedro, nós reclamamos também para Deus. Estamos cansados, ou damos desculpas, ou arrumamos desculpas para Deus para não fazermos o que Deus quer que a gente faça, o que Deus está nos pedindo, E Pedro reclamou: estamos muito cansados, não pescamos nada o dia inteiro, Mas, além disso, Pedro entendeu, Pedro ouviu a voz de Deus, e por ele reconhecer a autoridade que havia em Jesus e receber essa ordem de ir mais a fundo, Pedro faz uma declaração fantástica nesse trecho curto da palavra que nós lemos. Pedro vira para Jesus e diz: mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Pedro está num estado de cansaço, fadiga, de talvez um sentimento de fracasso por não ter pescado nada. Aquilo era o sustento dele, da família dele, dos funcionários dele, e ele não pesca nada. Então havia ali vários sentimentos, mas Pedro reconheceu em Jesus uma autoridade e sabia que se vinha uma ordem de Jesus é porque algo poderia acontecer. E mais do que isso, essa voz gerou obediência em Pedro. Por mais que Pedro tivesse dado desculpas: estou cansado, não pescamos nada, foi um dia inteiro de trabalho, estamos exaustos, mas porque és tu quem está pedindo, és tu quem está dizendo, eu vou lançar a rede, eu vou obedecer. E obedeceram, Nesse período que nós estamos passando de pandemia, de isolamento, muita gente está cansada fisicamente, cansada mentalmente, cansada espiritualmente, O isolamento tem causado muito desequilíbrio emocional na vida das pessoas, desespero, aflição. E talvez nós nos encontremos como Pedro: estou cansado demais, já faz muito tempo que eu estou lutando, que eu estou remando contra a maré, que eu estou pensando no que eu posso fazer, no que eu não posso, como eu vou vencer a crise, como eu vou vencer os obstáculos que esse período tem trazido para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. E não fazemos o que Pedro fez aqui: ouvir a voz de Deus e reconhecer a autoridade que há na voz de Jesus quando ele nos pede algo. Mas para ouvir a voz de Jesus nós temos que estar como Pedro estava, próximos de Jesus. Pedro estava no mesmo barco, Deus estava ao lado de Jesus. Então fica mais fácil quando a gente está entendendo, está ouvindo e está reconhecendo a voz de Jesus na nossa vida, fica mais fácil de vencer o cansaço, vencer o desânimo, vencer tudo que nós temos encontrado dificuldade para realizar o que o Senhor está nos pedindo que seja realizado, Então eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, o que tem te cansado nesse período que nós estamos vivendo, mas a resposta está em ouvir a voz de Deus
e atender ao pedido dele, ao chamado dele. Eu não sei o que Deus tem te pedido. Existem milhões de coisas que você pode fazer nessa pandemia. Milhões de coisas que você pode fazer para ajudar pessoas, para aliviar o fardo de outras pessoas. Um telefonema, um e-mail, uma mensagem, uma palavra de conforto. Tanta gente perdendo, né, seus entes queridos. E a gente pode estar em oração, a gente pode estar se importando, se interessando com essas pessoas para aliviar o fardo delas. Muitas coisas a gente pode fazer. E eu tenho certeza que o Senhor pode estar te pedindo alguma coisa, né? E Ele sabe, o Senhor sabe o momento certo de nos desafiar e nos provar para que nós possamos receber o sobrenatural na nossa vida, como Ele provou a Pedro e os que estavam com Ele. Eles estavam cansados, Jesus sabia, tinham passado o dia inteiro. Jesus ainda dá uma ordem: vão trabalhar mais. Façam um pouco mais. Façam além do que vocês estão acostumados a fazer todos os dias, de entrar no mar, de pescar e voltar. Façam um pouco além, façam um pouco mais. E aí Jesus nos testa, nos prova, e quando nós atendemos, obedecemos, ouvimos a voz dele e fazemos o que ele está pedindo, ele vem com o sobrenatural. O final dessa história, a maioria de vocês conhecem também, que foi, Jesus manda eles lançarem a rede novamente, do outro lado, um lado que eles ainda não tinham lançado. Eles obedecem, lançam as redes, puxam as redes tão cheias de peixe, tão cheias ali, que quase as redes arrebentaram, estavam arrebentando de tanto peixe que veio nessa última vez que eles obedeceram a Jesus e lançaram as redes. Então esse foi o sobrenatural que eles viveram por obedecerem, né? Quer viver o sobrenatural de Deus na sua vida? Primeiro, disponibilize-se. O que você tem em mãos para o uso do reino de Deus? Segundo, tente um pouco mais e, se necessário, mesmo cansado, se esforce ainda mais. Terceiro, ouça e obedeça a voz de Deus para viver o sobrenatural dele na sua história, na sua vida. Era isso que eu tinha para passar para vocês. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que Deus desperte a tua vida, desperte a tua mente, desperte o teu desejo de fazer um pouco mais, de ouvir a voz dele, de buscar a voz dele e de viver o sobrenatural dele, em nome de Jesus. Que Deus abençoe poderosamente você, a tua casa, a tua família e todos ao seu redor, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Se inscreve no canal e deixe seu joinha.